O ano era 1823. Manchester, uma cidade coberta pela fuligem da ambição industrial, pulsava com uma energia nervosa. A fumaça crescente de incontáveis fábricas pintava o céu com um cinza perpétuo. Sob esta cobertura opressiva, ruas estreitas e de paralelepípedos fervilhavam de vida. Mercadores apregoavam suas mercadorias, crianças corriam entre carruagens e o estrondo onipresente da indústria fornecia uma trilha sonora implacável. No entanto, uma escuridão se aproximava dos limites da cidade. Uma sombra que em breve mancharia os paralelepípedos de vermelho sangue. Começou com sussurros, rumores de um corpo encontrado flutuando nas águas turvas do canal Rochdale. A vítima, uma jovem, apresentava feridas horríveis, seus olhos sem vida, olhando fixamente para o céu cheio de fumaça. Mal sabiam eles, este era apenas o primeiro ato de uma peça macabra, orquestrada por um fantasma à espreita nas sombras. Harriet Evans, um nome que em breve seria gravado nos anais da história sombria de Manchester. O dela foi o segundo corpo retirado do abraço turvo do canal. As mesmas feridas brutais, o mesmo vazio assustador em seus olhos. O pânico, como um incêndio florestal alimentado por um vento forte do norte, começou a tomar conta da cidade. As autoridades, com sua indiferença inicial abalada, enfrentaram uma pressão crescente. Os jornais, famintos por sensacionalismo, apelidaram o assassino de o fantasma de Manchester. As mães seguravam seus filhos mais perto, seus rostos marcados pela preocupação. As ruas antes familiares assumiram um ar sinistro à medida que as sombras se alongavam. O pânico é uma arma poderosa. O fantasma de Manchester, um espectro conjurado do medo e de rumores sussurrados, mantinha a cidade em suas garras. Os policiais, sobrecarregados e em menor número, pareciam impotentes para impedir o reino do terror. As teorias abundavam, cada uma mais bizarra que a anterior. Alguns sussurravam sobre um espírito vingativo, outros sobre uma besta monstruosa perseguindo os canais. As vítimas, todas jovens mulheres dos distritos mais pobres da cidade, pareciam ter sido escolhidas aleatoriamente. A cidade, antes vibrante e agitada, tornou-se um lugar de sombras e suspeitas. O som de risos foi substituído pelo bater de portas e passos apressados. As favelas de Manchester, um labirinto de miséria e desespero, forneceram ao fantasma seu campo de caça. Esses cantos esquecidos da cidade, repletos de vida, mas desprovidos de esperança, abrigavam os mais vulneráveis da cidade. Foi aqui, em meio ao fedor da pobreza e do desespero, que o fantasma perseguiu sua presa. As vítimas, todas jovens lutando para sobreviver, eram tragicamente comuns. Operárias, empregadas domésticas e vendedoras ambulantes, suas vidas interrompidas antes mesmo de terem realmente começado. Elas eram invisíveis para a sociedade, almas esquecidas, perdidas nas entranhas da cidade. O assassino, envolto no anonimato das favelas, movia-se como um fantasma, não deixando rastros além do terror por onde passava. Seu conhecimento sobre as entranhas da cidade, suas vielas escondidas e cantos esquecidos, era tão impressionante quanto assustador. A investigação, prejudicada pela falta de progresso e pela crescente pressão pública, tornou-se cada vez mais desesperada. Os policiais, com os rostos marcados pela frustração e fadiga, pareciam não estar mais perto de desmascarar o fantasma. Cada beco sem saída, cada pista falsa, só servia para aprofundar o desespero da cidade. Então, um vislumbre de esperança emergiu da escuridão.
um pequeno pedaço de tecido manchado de sangue, descoberto na mão da última vítima. Era uma pista escassa, mas na ausência de qualquer outra coisa, tornou-se o ponto focal da investigação. Lojistas foram questionados, alfaiates interrogados, mas o tecido permaneceu um enigma frustrante. A trilha, tão promissora no início, parecia ter esfriado. O fantasma, ao que parecia, estava destinado a permanecer um espectro evasivo. As mortes, tão abruptamente quanto começaram, cessaram. O fantasma, o bicho-papão que assombrava os pesadelos da cidade, desapareceu sem deixar vestígios. O alívio, palpável no início, logo deu lugar a uma trégua incômoda. A cidade havia escapado das garras de um monstro, mas as cicatrizes permaneceram. A vida, como sempre, seguiu em frente. As fábricas continuaram a funcionar. As ruas lentamente voltaram à vida, mas a memória do fantasma permaneceu. As mães ainda seguravam seus filhos com um pouco mais de força e as sombras pareciam conter uma nova ameaça. A cidade havia mudado. O fantasma, ao que parecia, havia se tornado nada mais do que uma história de fantasma arrepiante. Em uma noite de nevoa, anos após o último assassinato, uma velha entrou cambaleando na delegacia. Seus olhos, arregalados de terror, percorreram a sala como se procurassem as sombras do passado. Ela falou de uma noite há muito tempo. Uma noite que ela tentou desesperadamente esquecer. Uma noite em que ela testemunhou um assassinato. Suas palavras, hesitantes no início, logo jorraram em um turbilhão de medo e culpa. Ela descreveu um homem, seu rosto obscurecido pela névoa e pelas sombras, arrastando uma mulher que lutava por uma viela escura. Sua descrição do assassino, embora fragmentada e obscurecida pelo tempo, causou um arrepio na espinha dos policiais experientes. Poderia ser esta a chance que eles estavam esperando? Apesar dos esforços renovados, a investigação mais uma vez chegou a um beco sem saída. A testemunha, com a memória nublada pelo tempo e pelo trauma, não pôde oferecer nenhuma pista concreta. O fantasma, ao que parecia, estava destinado a permanecer um enigma. Sua verdadeira identidade perdida nas brumas do tempo. A cidade, com a respiração presa por um momento fugaz, exalou lentamente. O fantasma, real ou um produto de sua imaginação coletiva, havia desaparecido de volta às sombras. A vida em Manchester continuou sua marcha implacável, os horrores do passado desaparecendo lentamente no folclore. O fantasma de Manchester tornou-se uma história de advertência sussurrada em tons baixos. Anos depois, uma descoberta causou ondas de choque na cidade. Em um sótão empoeirado, escondido em meio a pertences esquecidos, um diário veio à tona. O diário de John Atherton, um escriturário aparentemente comum que viveu durante o reinado do fantasma. Suas páginas, preenchidas com caligrafia organizada e meticulosa, continham uma confissão arrepiante. Atherton, um homem levado à loucura pela pobreza e pelo isolamento, detalhou seus crimes com uma frieza assustadora. Ele escreveu sobre suas vítimas, seus rostos aterrorizados iluminados pelo brilho fraco das luzes a gás. O diário era uma janela para a mente de um monstro. O fantasma de Manchester não era um espectro, mas um homem escondido à vista de todos. A história do fantasma de Manchester serve como um lembrete severo da dualidade da natureza humana. Isso nos lembra que a linha entre a civilização e a selvageria pode ser tênue. Manchester,
A cidade, para sempre marcada pelo reinado do fantasma, emergiu da escuridão mais forte, mais resiliente. As cicatrizes permaneceram gravadas na psique da cidade, mas serviram como um lembrete constante da importância da vigilância. O fantasma, embora há muito desaparecido, continua a lançar uma longa sombra. Sua história serve como um conto de advertência, um lembrete de que, mesmo no coração da civilização, a escuridão pode espreitar nos lugares mais inesperados.